paz e paz. Levanta sua mão com sua Bíblia junto comigo, assim bem alto. Vamos fazer uma declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abre ela no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Todos encontraram? O primeiro versículo começa com Jesus declarando algo. Mais uma vez que ele se apresenta como eu sou. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu vou ler de novo esse versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis. Tem duas pessoas lendo a Bíblia comigo hoje. Pedireis o que, meu povo? Tudo que quiserdes, e vos será feito. Meu Deus, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis o meu discípulos. Pode se sentar em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus colocou essa mensagem no meu coração e me deu uma palavra para liberar sobre a nossa igreja nessa noite, que é chegado um tempo de frutificação. Aleluia, é chegado uma nova estação na nossa vida, uma nova temporada na nossa igreja. Em nome de Jesus, nós vamos começar a colher os frutos do nosso trabalho, os frutos daquilo que nós temos plantado no Senhor. Chegará o tempo da colheita, em nome de Jesus. Amém, meu povo? Vocês creem nisso? É uma temporada de frutificar. E nessa temporada de frutificação, existe um processo que nós entendemos aqui, através dessa leitura, para que nós consigamos trazer o fruto. E aqui é muito claro quando Jesus diz que enquanto nós estivermos nele, porque ele é a videira, nós vamos frutificar. Sem ele, nada podeis fazer. Essa palavra em hebraico que está escrita aí, na verdade em grego, né, que está escrito aí sobre dar frutos ou frutificar, gerar frutos, produzir frutos e as suas derivações, a tradução mais fiel seria carregar o fruto. Então, se nós fôssemos ler de uma forma um pouco mais perto do que o grego está querendo dizer, seria assim: nós vamos carregar o fruto
que é gerado na videira. Vocês estão comigo, estão entendendo? O fruto vem do tronco, vem da videira. E Jesus fala que Ele é a videira. Então, aplicando isso na nossa vida, nós conseguimos entender que o fruto que nós carregamos, ele não vem de nós. Vem de quem? De Jesus Cristo em nós. E se nós não temos fruto na nossa vida, é porque hoje Ele te trouxe aqui nessa noite para te conectar na videira verdadeira, para que você possa ter acesso a esse fruto e carregar o fruto, como os ramos que estão conectados na videira fazem. Qualquer árvore frutífera, a árvore ela apresenta o fruto através de um ramo, mas aquele ramo ele não gera fruto por si. Ele traz o fruto da raiz, ele traz o fruto do tronco, ele traz o fruto daquele que sustenta ele. Aleluia! E Jesus ele está falando para nós essa noite que todos os frutos que nós vamos apresentar nessa nova temporada são frutos que nós vamos carregar através do nosso relacionamento com Ele. Enquanto tivermos relacionamento com Jesus Cristo, tem fruto para mostrar. Aleluia! Faremos a diferença, serviremos outras pessoas, porque essa é a principal função de uma árvore frutífera. A árvore frutífera, ela não se alimenta do próprio fruto. Aleluia! Sabe para que ela serve? Para servir, entregar o fruto que sirva de alimento para outra pessoa. Então a nossa missão é nos conectarmos em Jesus Cristo, para que Ele gere frutos e nos entregue. Então nós vamos carregar esse fruto e servir aqueles que precisam dos frutos que Jesus gera e nos entrega. Vocês estão entendendo? Agora, a Bíblia também fala, nessa leitura que nós lemos aqui, nós vemos o processo que acontece também com o ramo que não dá fruto. Ele é cortado e é lançado fora. E lá fora ele seca, porque ele está desconectado, foi cortado do tronco. E seco, vem alguém e o lança no fogo. Agora, é impossível estar em Jesus e não frutificar. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: é impossível estar em Jesus, Jesus estar em você e você não ter fruto para mostrar. É impossível, gente. Agora, aquele que está em Jesus e não tem fruto, aquele que participa da igreja, se diz cristão, aceitou a Jesus, mas não tem fruto, pode ser que Deus permitiu que viesse aqui essa noite para te fazer entender que você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um objetivo, e mais, tem fruto disponível para você carregar. Jesus produz. A nossa missão é ir atrás de Jesus Cristo, para que Ele nos entregue os frutos e que nós possamos carregar. Não adianta vir, estar aqui dentro, mas não participar. Está conectado no tronco, mas se não tem fruto, o pai vai lá e corta. E Jesus fala que o agricultor é o pai. Aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais. Mas aquele que não dá fruto, ele corta. Jesus está falando que existem pessoas que estão nele e não frutificam também. Só que para essa pessoa tem um destino, que é ser cortado, lançado fora, até que seque e vá ao fogo. Meu Deus! Mas eu quero acreditar que aqui na IPA, aleluia, estou pregando hoje para ramos frutíferos, aleluia. Esses frutos, esses ramos frutíferos, ao invés de ser cortados e lançados fora, o Pai limpa.
para que dê ainda mais fruto, para que carregue ainda mais frutos. E o processo de limpeza na Bíblia, ele está atrelado a um processo de purificação. Então, o que nós conseguimos entender? Que aqueles que estão em Jesus e acessam Ele, Jesus está nele, Ele está em constante processo de purificação. Para quê? Só para nos fazer se tornar crentão, santarrão, crente Caxias? Não, porque Ele tem uma missão. Ele precisa que o mundo conheça o fruto que Ele gera. E a apresentação desses frutos para o mundo virá através da minha vida, através da sua vida. Nós vamos carregar os frutos de Jesus Cristo. Amém, meu povo? Agora, o fruto, aplicando para a nossa vida pessoal, e esse processo de purificação, ele está muito atrelado com a nossa transformação de caráter. Porque aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, é o próprio Espírito que o convence da justiça, do pecado e do juízo. Se é o próprio Espírito em nós que vai fazendo esse processo de purificação, nós precisamos ser pessoas inteligentes, Valmir, e entender que aquele discurso que nós carregávamos até hoje, em nome de Jesus Cristo, ficou lá fora, falando assim: não, eu sou desse jeito mesmo. Quem já falou isso alguma vez? Pô, mas você tem umas palavras duras. Eu sou assim mesmo. Você já está em Jesus Cristo, mas Ele quer te modificar para que você dê mais frutos ainda. Deixa Ele mudar esse jeitão aí, que você fala: eu sou assim mesmo, nasci assim, pá, comigo é da pá virada. Deixa Jesus Cristo mudar isso daí. Pensa comigo uma coisa: se desse jeitão aí Jesus já te amou, já te salvou, você já carrega algum fruto. Meu irmão, imagina a hora que Ele continuar o processo de purificação na sua vida. A hora que Ele te limpar mais, imagina quantos outros frutos vão começar a aparecer em você. Quantas outras qualidades, quanto alimento você carregará para aqueles que necessitam e padecem fome. Mas essa é uma mensagem que é só para quem tem o desejo de servir. Só para quem tem uma chama de se parecer com Jesus Cristo. Quem não tem nessa mensagem aqui vai falar assim: hoje o culto foi até legal, mas Jesus não falou comigo hoje não. Se fulano tivesse lá, hoje o culto foi para aquele lá que não veio. Deixa eu te contar um segredo. Hoje o culto foi para você. Jesus preparou todo esse culto aqui porque você estaria aqui. Sabe uma coisa que é interessante, Gilson? Nós nascemos com um propósito, com um objetivo, que é mostrar o fruto de Jesus em nós. Jesus em mim produz mudança e eu mostro esse fruto com as minhas atitudes. Tudo bem? Meu comportamento, a minha fala, o meu jeitão vai mudando ao passo que eu vou permitindo que Jesus modifique a minha vida. Então essa é a nossa missão. Agora, quem não frutifica, quem não tem fruto, quem não carrega fruto, ele perde o seu propósito. E por perder o seu propósito, ele seca e será lançado ao fogo. Jesus, uma vez, teve fome. Chegou em uma árvore que parecia ter frutos. Tinha folhas. Parecia que tinha fígula. Só que quando Jesus chegou lá para pegar o fruto e se alimentar, aquela árvore não tinha frutos. O que Jesus disse a essa árvore? Que ninguém mais coma fruto de ti. Se o propósito dela era frutificar, e ela não estava dando fruto, a partir do momento que ela recebeu uma sentença de autoridade de Jesus Cristo,
que a partir de agora ninguém mais coma fruto de ti, ela perdeu o propósito. O que aconteceu com ela em seguida? Secou. Sabe o que isso me ensina? Que quando nós vivemos longe do nosso propósito, nós vamos secando. Nossa vida vai minguando. Nossa esperança vai diminuindo. A nossa fé vai se esvaindo. Às vezes está acostumado a vir para a igreja e a igreja se torna um clube, se torna uma agenda que não, tenho que ir porque meu filho gosta, eu vou lá porque tem que ir. Já está seco, está longe do seu propósito. Quando o apóstolo põe lá a casa de paz, células, voluntariado, vamos fazer um movimento, vamos impactar essa região que Deus nos colocou, vamos tomar território, a pessoa vai, nem abrir as mensagens não abre, não vem não atende à chamada, aos convites, aos apelos. Essa pessoa já está seca e não sabe. Só que o destino é ser lançado ao fogo. Meu Deus. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: vai melhorar. É tempo de frutificação. Aleluia. Vai dar tudo certo no final. Primeiro a gente traz um impacto. E aí esse impacto precisa gerar transformação. Amém? Agora, Fabrício, eu tenho esse processo é bem interessante porque Jesus disse que o Pai limpa para que dê mais frutos. E o processo de você limpar uma planta, por exemplo, ou uma árvore frutífera, você vai tirando dela coisas que só geram peso, consomem energia, mas não dá fruto. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Para nascer as folhinhas nesse ramo que não dá fruto, ele precisa extrair nutriente da terra, da raiz, do tronco. Está só gastando recurso e não está frutificando. Então Deus vai lá e corta fora. Porque aquele recurso que um infrutífero consome, ele vai ser destinado para aquele que dá fruto e ele passará a dar mais frutos ainda. Então existem coisas que Deus vai permitindo que saia da nossa vida, porque só está gerando peso, desgaste, consumindo os nossos recursos e não está dando fruto. Meu Deus. Às vezes tem amigos que você percebe que de repente se afastou de você. E a primeira coisa que sobe no nosso coração, a primeira emoção que sobe no nosso coração é o vitimismo. Nossa, Fábio, coitado de mim. Eu ajudei tanto essa pessoa. Eu estive lá quando ninguém mais esteve. Eu fiz, eu aconteci, eu não sei o que, eu investi, eu fui atrás. Às vezes é Deus tirando da sua vida algo que só está tentando te desviar do teu propósito, só está trazendo peso para a tua vida, só está consumindo os seus recursos e não dá fruto. Se Deus está permitindo, deixe embora em nome de Jesus, não traz de volta não. Deixa o Pai limpar, porque Ele faz isso para que você frutifique. Pastor, mas dói, eu sei, é um processo. Gostava tanto daquele amigo, gostava, só que ele só te trazia prejuízo. Fique em paz, que o seu melhor amigo vai se apresentar para você no processo. Aleluia. O amigo que não falha, o amigo que está sempre presente, o amigo que não te abandona nunca, o amigo que sempre estará ao seu lado em todos os momentos da sua vida, chamado Espírito Santo de Deus. Ao passo que você permite que Deus vai tirando aquilo que está te trazendo peso,
consumindo teus recursos, sabe, te trazendo tristeza, desgaste, te afastando do teu propósito, você vai se aproximando cada vez mais daquele amigo fiel e verdadeiro, que sempre vai te alinhar para o teu objetivo, para a tua missão de vida. Ei, escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Pare de olhar as perdas e comece a olhar Jesus Cristo, te possibilitando uma nova vida, uma nova frutificação, uma nova estação. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Aleluia, aleluia. Deixa Ele tirar aquilo que só está te sugando e não te ajuda a frutificar. Deixa embora. Pastor, mas foi um emprego que eu perdi. Deixa ir embora, porque é uma temporada de frutificação. Se isso está indo embora, meu irmão, se prepara que vai nascer algo novo. Aleluia. Vai nascer algo novo, vai nascer um projeto novo, vai se abrir uma porta nova. Deus vai te levar a uma nova estação, onde você dará frutos, em nome de Jesus. Aleluia. Desapega do passado em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia. Essa limpeza que Deus vai fazendo na nossa vida vai fazendo ajuste fino. Quantos lembram de ajuste fino na televisão aí? Sintonia fina, né? Era um botãozinho que você ia lá e ficava assim, aí a televisão ficava toda torta, daqui a pouco passava e volta um pouquinho, daqui a pouco estava sem sombra. Lembra dessa televisão aí? Esse é o protovéio, né? Esse é o processo de limpeza na nossa vida, é o ajuste fino que Jesus vai fazendo, Gils, para alinhar a nossa vida com o nosso propósito. Porque a partir do momento em que nós temos essa consciência de que as minhas atitudes são reflexo de onde estou conectado, você começa a se policiar e falar assim: Jesus responderia desse jeito? Jesus teria essa atitude? Jesus falaria tal coisa? Porque você está nele e ele está em você. E esse fruto precisa ser mostrado. Não adianta vir aqui na igreja, orar em línguas, ter uma oração bonita, falar adentrando a esse ambiente ao qual o Altíssimo já está se fazendo manifesta a tua imponente glória. Não adianta nada disso, meu irmão. Se você sai daqui e você mente, se você sai daqui e você é grosso, você é ignorante, palavrudo, fica tranquilo que eu não te trouxe aqui para te acusar. Eu estou te mostrando o reflexo que Jesus Cristo quer transformar para que o fruto que Ele gera, você carregue. Vocês estão entendendo? Ele gera o fruto, a nossa missão é carregar e servir esse fruto, mostrar a bondade de Deus na nossa vida. Quantos têm sido alcançados pela bondade de Deus nesses últimos tempos? Agora vocês estão tudo enrolados. O Espírito Santo viu e o anjo bateu fotos de cada mão levantada aqui. Se você está recebendo bondade, se esse fruto está chegando na sua vida, o que nós precisamos fazer? Carregar para servir a bondade, com generosidade. E quanto mais nós fazemos, mais recebemos. Aleluia. Gente, a matemática do céu é incrível. Ela não divide nunca, só multiplica. Aquilo que você consegue receber de Jesus Cristo e permite que Ele mude em você e que você está pronto para entregar, Ele vai pondo cada vez mais na sua mão. Porque Ele sabe que você entendeu o teu propósito nessa terra, que é de servir aqueles que precisam, servir um projeto, servir uma missão. Nós todos aqui como IPA temos a nossa missão de anunciar o Evangelho, plantar essas casas de paz que depois se tornarão células. Nós vamos precisar de no mínimo 30 líderes de células para pegar essas 30 casas que foram abertas.
Foram casas que foram abertas fora as células que nós já tínhamos. Sim ou não? Então pensa comigo, se nós já tínhamos células abertas, que já tinham líderes de células, esses líderes não vão poder ir para as casas de paz, que se tornarão células. Nós precisaremos de novos 30 líderes de células. Temos 2 meses e meio para levantar novos 30 líderes de células. Sim ou não, meu povo? Cadê aquelas mãos que receberam as bondades de Deus aí? Rapaz, já tem gente escondendo a mão embaixo da cadeira aí que eu vi. Na hora de receber é muito bom, né? Ah, bondade de Deus, maravilha, vem em mim. Desprender tem que ser melhor ainda, porque Jesus Cristo nos ensina que bem-aventurada a coisa é do que? Por que Jesus... Gente, para pensar numa coisa. Esse homem, ele sabia da missão dele na terra. Cada palavra dele era um decreto sendo emitido, era uma lição. Ele nunca quis que nós tivéssemos aprendizados com ele, que nos traria falência, que nos traria sofrimento, dor. Pelo contrário, tudo que ele ensinou nos aponta para o caminho do sucesso, da multiplicação, da frutificação. E se ele diz que bem-aventurado, feliz é aquele que dá, é porque está recebendo. Só que aquele que para de dar, para de frutificar, esse será cortado, até que seque e seja lançado ao fogo. Mas eu não estou pregando, aqui na IPA não tem esse ramo, aqui na IPA só tem os frutíferos, em nome de Jesus, sim ou não? Agora, quando ele fala, gente, sobre o processo de purificação, ele fala assim que, mas vós já estáis limpos. Jesus está falando isso para os seus discípulos, bem próximo ali dos momentos finais da sua trajetória aqui na terra. Ele está ensinando isso aos seus discípulos, e ele falou para os 12, vós já estáis limpos, porque vocês têm ouvido a minha palavra, e a minha palavra está purificando vocês. Agora, a palavra aí em grego é logos, é o verbo. João nos ensina que o verbo é Jesus Cristo encarnado. A palavra é Jesus Cristo. Então o que ele está querendo dizer quando ele está falando para os 12 discípulos dele? Que vocês já estão limpos, porque vocês estão ouvindo a mim. Vocês estão recebendo através da semente da palavra o meu DNA. Eu estou em vós através da palavra, através do logos, através do verbo. Então, todas as vezes que nós subimos à casa do Senhor para ouvir e nos alimentar da palavra de Deus, Ele está entrando pelos nossos ouvidos. E entra o processo de purificação. Amém ou não amém, meu povo? As palavras dele são vida, espírito e vida. Então, sempre que nós estamos diante da palavra do Senhor, está entrando através dos nossos ouvidos sementes de vida e de espírito nessa terra fértil do nosso coração. Por isso que há uma guerra espiritual que foi travada aqui no momento em que nós começamos a ouvir a palavra do Senhor. Satanás não quer que você receba a palavra. Ele vai tentar te distrair, ele vai tentar te dar sono, ele vai tentar te dar fome. Já viu o espírito do xixi que chega junto com você na igreja? Você não faz tanto xixi assim o dia inteiro, mas senta na cadeira da igreja que começa a vontade desenfreada de ir no banheiro fazer xixi. Pensa comigo, meu povo, isso é normal? Você faz tanto xixi assim no seu trabalho? Sim ou não? Mas por que aqui na igreja não consegue passar de 20 minutos sentado sem ir no banheiro? Água, nunca bebeu tanta água na vida, né? Mas quando chega na igreja parece que aquela água ali tem o pH dela é diferente, né? Que dá vontade de beber a água da igreja. Tudo isso é chamado de guerra espiritual.
para que Satanás não permita que você receba a semente da palavra que vai gerar purificação, transformação na sua vida. Então, se você encarar tudo isso que estamos falando aqui, meu pai pregou hoje de manhã, agora eu estou aqui pregando para você. Se você encarar isso como as palavras que vão trazer transformação para a sua vida, meu irmão, se prepara, porque um dia você estará diante de Jesus Cristo e Ele vai falar a mesma coisa que Ele falou aos discípulos: vocês estão limpos, porque vocês ouviram e receberam da minha palavra. Aleluia, eu estou em vós, o meu DNA está em vocês, porque vocês receberam a palavra. Pastor, que negócio é esse? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia é tão completa que ela nos ensina todos os processos. A Bíblia nos ensina assim, que como ouvirão se não há quem? E como terão fé se ninguém prega para eles? E como eles ouvirão para gerar fé? Por que está falando sobre ouvir e não sobre fazer? Às vezes nós invertemos o processo. A gente acha que Deus vai começar a agir na nossa vida a partir do momento em que nós começarmos a fazer algo por Ele. Afinal, tadinho, né? Ele precisa, né? Pobre coitado. Se eu não fizer a obra dele, quem fará? Sabe o que Deus disse para profeta Elias, quando pensou que ele era o último? Ainda existem 7.000 que não se curvaram. Servir a Deus está muito mais atrelado com a nossa capacidade de sentar para ouvir a palavra dele, do que de fato com as tarefas que nós assumimos na igreja. Porque quando nós sentamos para ouvir, nosso destino é alinhado, e a consequência é a vontade de servir. Eu tenho vontade de servir a Deus porque Ele está em mim, e esse é o fruto que Ele gera e eu carrego, o serviço, para que todos possam subir aqui e receber a semente da palavra. Agora, o processo contrário nunca vai funcionar. Não adianta você tentar comprar intimidade com o Espírito Santo através do serviço. A única coisa que vai te promover no mundo do Espírito são as sementes de vida dele dentro de você, dentro do seu espírito. Uma árvore frutífera, como é esse exemplo que foi demonstrado na Bíblia, ela é preciosa, ela é vistosa, tão preciosa que, às vezes, elas são plantadas em lugares fechados, para que ela tenha ali o processo dela de gerar frutos na sua estação devida, que ninguém vá lá atrapalhar esse processo, que o fruto também cresça até o tempo de ser colhido. Então, árvores frutíferas, vocês já passaram na estrada perto de plantações, as plantações de laranja, coisa mais bonita, né, de ver, na beira da estrada assim, um monte de árvore, milho também. Eles estão sempre cercados, já perceberam isso? Para que ninguém entre ali dentro e tente tirar o fruto antes da hora, e tente atrapalhar o processo de frutificação dessa árvore. Sabe o que eu entendo com isso? Que quanto mais nós frutificarmos, mais importante para o reino dos céus nós nos tornaremos. E essa parábola que nós lemos aqui, falou que Deus é o agricultor. O agricultor quer que aquela árvore continue dando frutos. O que ele vai fazer com ela? Cercar, proteger, cuidar, nutrir, para que nada, escuta o que eu estou te falando aqui, em nome de Jesus Cristo, para que nada impeça o processo de frutificação.
Permita que o Espírito Santo de Deus traga os frutos e decida no fundo do seu coração hoje ter atitudes e comportamentos diferentes que o próprio Espírito Santo vai te mostrar, para que esse fruto seja entregue. E ao passo que você entra nesse ciclo de frutificação, a sua frutificação será tão intensa e tão grande que o próprio Deus vai te cercar, Ele vai te proteger, para que nada atrapalhe o teu processo de frutificação. E a partir daí, nenhum mal chegará à sua tenda, nenhuma doença vai alcançar a sua casa, a sua família, a sua saúde, em nome de Jesus. Os teus negócios que você vai colocar para servir a Deus, para trazer o fruto, carregar o fruto para o reino dos céus, também não chegará crise no seu negócio, em nome de Jesus. Decida colocar toda a sua vida para frutificação e experimente o benefício disso. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Fazei prova de mim, diz o Senhor. Provar Deus não é falar assim, eu vou fazer isso aqui para ver se Deus é tudo isso mesmo. Provar o caráter de Deus. Vamos ver se é isso mesmo. Essa palavra ali, provar, ela está mais próximo de saborear. Já viu quando você está cozinhando? Que aí você pega ali aquela comida que você está fazendo, você põe assim na mão e prova para saber se está bom ou não. Saber se ainda precisa de mais tempo na panela, se precisa de mais tempero, mais sal. Provar Deus é isso. Saboreia Deus, irmão. Honra princípios. Decida praticar todo esse alimento que você tem recebido aqui na igreja. Experimenta, saboreia o favor de Deus na sua vida. Prova Ele, você vai ver se a provisão, a proteção, o cuidado, tudo o que você precisa, se Ele não vai te estender a partir do momento que você começar a frutificar, a mostrar o fruto de Deus na sua vida. Mas nós precisamos ter o fruto, é o primeiro passo. Tem o fruto, eu mostro. Agora, se não tem fruto, meu irmão, eis o convite para você nessa noite. Curve-se ao Espírito Santo de Deus. Entregue a sua vida para Jesus. Deixe Ele entrar no seu coração. Permita que os frutos da transformação aconteçam dentro de você. E que você possa mostrar isso. Carregar os frutos. Fala, eu era assim. Hoje eu sou assim. O que aconteceu? Isso é o fruto do Espírito em mim. Respondia de prontidão. Era uma pessoa tosca, direto ao ponto. Deixa o fruto do Espírito vir à tona, irmão. Mostra o fruto. Porque através do seu comportamento, pessoas serão alcançadas. Mais pessoas serão alcançadas. Mais fruto você terá para mostrar, mais experiências com Deus você vai ter, e quanto mais experiências com Deus você tem, mais lição para poder ensinar outras pessoas você também tem, mais experiência e bagagem você tem para apontar o caminho para alguém que vem depois de você. Quando você ver alguém errando coisas que você já errou, você vai poder falar assim, filho, vai atrás de Jesus Cristo, porque Ele pode mudar isso daí, Ele pode fazer você frutificar, te tirar da condição de uma árvore seca e sem propósito, e ser enxertado nele, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é aquele que nos apresenta o fruto, Ele é aquele que nos dá o fruto para que nós possamos carregá-lo. Aleluia! Aleluia! E sabe por que ele fala sobre a videira verdadeira? Ele é a videira verdadeira, e sem Ele nada podeis fazer. É porque existem as falsas. Se Ele precisa mostrar que Ele é a verdadeira, é porque existiam as falsas, sim ou não? Existem falsas doutrinas sendo pregadas. Existem falsos caminhos sendo apresentados. Mas aqui, olha só, alcancei a fé, aqui eu alcancei o milagre. Aqui esse caminho aqui, essa energia.
essa entidade, tudo falso caminho. O caminho verdadeiro, a videira verdadeira, ele se apresentou falando: eu sou. Mesmo eu sou que esteve desde o princípio. Mesmo eu sou que se apresentou para Moisés. Moisés falou assim: em nome de quem eu vou? Como que eu vou peitar a maior nação eu sozinho? Você vai no nome do eu sou. E o resultado vocês já sabem. Então, quando nós nos apoiamos no grande eu sou, na videira verdadeira, quando nós não erramos mais o caminho, achando que aquela outra videira também pode dar fruto, aquela outra videira também vai me dar fruto, nós frutificaremos. E se você olhar para a sua vida hoje e falar assim: poxa, mas eu tenho buscado a minha espiritualidade, só que ainda não tem frutos, talvez é porque você pegou o caminho errado. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar a oportunidade de você tomar o caminho certo, chamado Jesus Cristo, e que os frutos apareçam. Aleluia. Quando nós passamos a estar conectados em Jesus e Ele em nós, a partir desse momento a nossa mente, ela já não é mais uma mente que pensa somente nas coisas da terra. Ela é a mente que pensa nas coisas do reino dos céus. Porque nós, por si, pela essência, não conseguimos pensar nas coisas do reino, porque nós somos pecadores, caídos, tendenciosos ao pecado, ao desejo carnal. Mas a partir do momento em que Ele está em nós, nós passamos a olhar as coisas com a ótica do reino. E entenda uma coisa: a ótica do reino dos céus nunca vai te apontar para algo infrutífero. Pelo contrário, vai te fazer sonhar grande, pensar grande, visualizar coisas altas, lugares altos, posições estratégicas. E você pode falar assim: meu Deus, mas tudo isso é muito grande. Eu, um empresário. Essa é a luta de Satanás contra a tua identidade. Porque no reino dos céus, tudo o que Jesus Cristo criou, Ele viu que é bom. Ele nos deu condição de alcançar e de viver. Um reino grande só pode promover eventos grandes. Por isso que às vezes você vinha em uma trajetória, pensa comigo, você vinha em uma trajetória sem Deus na sua vida, sem Jesus. Então você era CLT, você estava conformado com o teu salário, com a tua vida, as coisas, a tua saúde era cheia de problemas, e você tinha um remédio para cada problema. Já viram aquelas caixinhas lá que tem dia da semana, a hora, é uma caixa que você tinha um remédio para cada coisa ali dentro da sua saúde, e está tudo bem, porque sem Jesus é daí para pior, viu? As suas emoções estão todas bagunçadas, está tudo uma lástima na sua vida, mas você toma forma disso, você se conforma. Eu falei: é assim mesmo. Só que a partir do momento que Jesus entra na sua vida e começa esse processo de frutificação dentro de você, então você já não começa a olhar as coisas a partir da ótica da terra. Você começa a ver a partir da ótica dos céus. Então aquelas enfermidades, aquele monte de remédio começa a te incomodar. Você começa a falar: mas que diabo desses remédios que não acaba nunca, eu estou gastando uma fortuna com esses remédios aqui, que misericórdia, e começa a te dar desconforto. Aí você vai para o teu trabalho e você começa a ver que o dinheiro não rende, começa a ver que a situação vai afunilando, parece que mais contas vão chegando. Vocês já experimentaram isso? Foi para a igreja e parece que as coisas começam a dar ruim. Já perceberam isso ou não? Parece que o dinheiro não rende, não chega até o fim do mês. Mas deixa eu te contar uma coisa: nunca rendeu, é o mesmo dinheiro.
é que você tinha tomado forma, você tinha se conformado com aquilo. Só que a partir do momento que é o Espírito em você, você começa a ficar desconfortável, porque o que Ele tem para você são coisas grandes, e não essa situação que você já estava conformado. Então começa a gerar esse desconforto, os relacionamentos parece que começam a ficar truncado, porque é o Pai limpando, mandando embora essas coisas, e você está caminhando. E aí no caminho, parece que aquele carro que você era o carro ungido. Já viu o carro ungido, gente? Derrama óleo, por onde você passa vai ficando rastro de óleo. E você fala, não, é assim mesmo, é só pôr óleo. Já anda com o kit dentro do carro, já é assim mesmo. Aí parece que aquele carro vai e quebra de uma vez, e você fala, Satanás se levantou. Deus está tirando um peso da sua vida, que você estava conformado com aquele negócio, para que você tenha a atitude de comprar um carro novo que não vai te dar dor de cabeça. Mas pastor, e o dinheiro e o recurso? Aí é que entra a chave de caminhar com Deus. Caminhar com Deus é sonhar os sonhos que Ele coloca no nosso coração, e não sonhar com a provisão. Vocês estão entendendo? É sonhar o sonho de Deus, é traçar o plano de Deus, é viver o que Deus quer que vivamos, e parar de olhar para o recurso e para a provisão. Porque quando nós damos um passo na direção do empreendimento dele, o recurso, ele coloca. Você já não é mais refém da sua própria força. Você passa a viver a bondade de Deus na sua vida. E aí quando você nota, quando você percebe, se olha em redor, e fala assim, caramba eu abri uma nova fonte de renda aqui. Apareceu, caiu no seu colo de repente. Uma nova oportunidade, um amigo que você não conhecia há muito tempo vem e te chama e fala assim, vamos trabalhar na minha empresa lá? Lá tem uma oportunidade, quando você percebe o convite, dobrou teu salário. Uma fonte de renda que você tinha lá, que era um negócio, se torna tua fonte de renda principal. De repente aparece a oportunidade de você sair do emprego, com aquele dinheiro você abrir um negócio. E quando você nota e olha para trás, você percebe que desde o momento em que Jesus entrou na sua vida, até hoje, a sua vida já melhorou, ó. Já tem fruto aí para mostrar, ó. E agora chegou o momento, irmão, de frutificar, carregar o fruto. Pegar tudo aquilo que Ele já investiu na nossa vida, tudo aquilo que Ele já nos limpou no processo, tudo aquilo que Ele já nos curou, tudo aquilo que Ele já nos libertou, tudo aquilo que Ele já nos lavou, nos limpou, tudo aquilo que Ele já investiu na nossa vida, pegar tudo isso e colocar a serviço do reino de Deus. Você quer ver a vida da sua família, a vida financeira da sua família ser transformada? Faça um pacto com Deus. Faça um alinhamento profético com Deus. Chame Ele para ser teu sócio. E abre uma empresa para que essa empresa sirva ao reino dos céus. O objetivo dessa empresa não vai ser trazer lucro para você, mas vai ser trazer recurso para o reino dos céus. E se prepara que você vai ver onde é que Deus vai colocar a empresa que Ele é sócio. Tem dois que creram nisso aí. Se esses dois já creram e vão dar o passo, aleluia. Chama Deus para ser o teu sócio. E fala assim para Ele, Deus, toda a riqueza que essa empresa construir, eu vou destinar ela para o teu propósito, para o teu reino, para a missão da nossa igreja. E você vai ver só, como que Deus vai te levantar de uma forma diferente. Conexões vão aparecer, portas vão abrir, pessoas diferentes vão querer investir no seu negócio. Gente, você vai ver como você vai se tornar um para-raio de bênçãos e de riquezas. Pastor, de onde você está tirando isso? Pregação da prosperidade? Não. Estou tirando isso da própria Bíblia. Ana era uma mulher que queria ter filhos, mas não podia. Lembra da história de Ana? A partir do momento que ela decidiu entregar algo para Deus,
a vida dessa mulher foi mudada de uma forma extraordinária. Os filhos de Eli estavam pecando contra Deus. Eli, o sacerdote da época, fazia vistas grossas. Deus precisava levantar algo novo, um homem segundo o coração dele, um profeta, um juiz, um sacerdote. E não tinha um homem disponível com um coração íntegro. Aqueles que foram chamados para representar o sacerdócio, o juízo de Deus, estavam vendidos ao pecado. E então Ana, que queria um filho para o seu próprio deleite, nunca tinha. Mas a partir do momento que ela falou assim, Deus, me dá um filho que eu vou te dar ele, e Deus falou, peraí, como que é? Eu preciso de um profeta, eu preciso de um juiz, e você está falando que se eu te der um filho, você vai me dar ele? Negócio fechado. Deus precisa levantar na terra as fontes de riqueza para o reino dele. E se você decidir colocar o teu negócio a serviço do reino dos céus, ele vai falar, como que é? Negócio fechado. Sabe o que aconteceu com Ana? Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Para um pouco, em nome de Jesus Cristo, e pensa. Uma mulher que não podia ter um. Enquanto ela pensava para ter um filhinho, carregando no colinho, chamado de meu bebezinho, ela não tinha nenhum. Mas a partir do momento que ela fez um negócio com Deus e entregou Samuel, ela teve mais 5 filhos. Que negócio é esse que você dá 1 e ganha vezes 5? Dá 100% e ganha 500%. Tem um investimento assim? De 500% em tão pouco tempo? Só com Deus. Decida hoje no fundo do seu coração fazer isso com Ele. Fala, Deus, eu serei a Ana da minha geração. Até hoje eu pensei em abrir um negócio para o meu próprio deleite, para a minha família, para o meu desfrute. Mas eu entendi que há um clamor das nações. E esse clamor precisa ser suprido pelos frutos daqueles que estão enxertados na videira verdadeira. E eu entendi que eu estou enxertado na videira verdadeira. Então eis aqui um negócio, eis aqui um sonho, eis aqui um projeto. Levanta esse projeto, coloca recurso nesse projeto, Deus, para que o recurso seja destinado à entrega dos frutos. E você verá o que é que Deus vai fazer na sua vida, como Ele fez na vida de Ana, e mais, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando. Nesse texto, a primeira vez que apareceu palavra era Logos, lembram? Falei de João, Logos, Jesus. Agora a segunda vez que aparece a palavra no texto, já não é mais Logos, é Rema. Rema é a palavra revelada. Jesus falou assim, que se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, darei muitos frutos. Se a minha rema estiver em vós, dareis muito fruto. Se a minha revelação estiver em vós, dareis muitos frutos. Pastor, que negócio é esse? Só se pode revelar algo que estava em oculto, senão não é uma revelação. Sim ou não? Já viram chá revelação? O neném estava lá dentro, ninguém sabe que negócio que está ali, só sabe que tem uma criança. Aí alguém vai lá, descobre e traz para o chá, está todo mundo na expectativa, de repente revela o que estava lá dentro, sabe se é homem ou se é mulher, que está lá dentro da barriga da mamãe. É a revelação. A palavra rema é isso, é uma palavra que te revela um destino, te aponta um destino, que transforma, sabe, o seu estado atual, arde no seu peito.
A palavra revelada do Espírito Santo de Deus, ela queima, arde, nos faz ficar acordados durante uma noite inteira, sonhando aquilo que nos foi revelado. Ela traz inquietação, ela traz sonho, ela traz destino profético, ela traz planejamento. Uma palavra revelada, ela te tira os alicerces, ela te chacoalha por dentro, ela te faz ficar inquieto. Quando você tem uma palavra revelada, meu irmão, você decide apostar tudo nessa palavra, porque você sabe que não veio da terra, isso veio do céu. Aleluia! E aquele que caminha com Jesus, ele traz essa palavra revelada. E aqueles que caminham com essa rema, com essa revelação, com a sabedoria de coisas que estão em oculto para outras pessoas, estratégias que ninguém conhece. Deus pode te revelar um negócio que vai impactar a próxima temporada e que ainda não foi anunciado a ninguém. Deus pode te ensinar um algoritmo novo. Deus pode te ensinar qualquer coisa que vai impactar de uma forma extraordinária a próxima estação. E você pode largar na frente com um novo negócio, com uma nova estratégia, com uma palavra revelada, com um dom novo, um talento novo, uma ferramenta espiritual nova. Aleluia! Mas a Bíblia é clara quando ela diz que aquele que estiver em mim, o primeiro passo é estar em Jesus. E o segundo passo é que se eu estou nele, a rema vem até mim e então eu dou muito fruto. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite.